Hayom Yom do dia 5 de Adar 2. Nos traz o Rebbe aqui de uma carta do Rebbe anterior dirigida a um aluno de Yeshiva. E esse aluno de Yeshiva, pelo visto, ele não estava conseguindo conciliar todos os estudos e atividades e supostamente ele queria estabelecer uma ordem de prioridade ou sobre o que ele deveria colocar ênfase, etc. E ele escreve uma carta para o Rebbe anterior se aconselhando, e essa é a resposta que o Rebbe anterior lhe diz. O estudo de Nigle. Nigle é a parte revelada da Torá. A parte revelada da Torá é o que inclui toda a Mishnah, Gemara, o Talmud, a Halachá, etc. Isso é o estudo da parte revelada da Torá. Escreve para ele o Rebbe anterior, saiba que o estudo da parte revelada da Torá e o estudo da Hassidut, que é a parte mais profunda, mística, abstrata, esotérica da Torá, e também a Avodá, o serviço a Deus na prática. Serviço pode ser tanto o cumprimento de mitzvot, como também em especial a Avodah Shebelev, o serviço com o coração, que se refere à reza feita de forma compenetrada, com concentração, com devoção, com emoção, sentindo as palavras. Ele nos diz, todas essas coisas, essas três coisas, são todos igualmente imprescindíveis. Não pode querer se estabelecer aqui uma ordem de prioridade, ou o que pode ser dispensado ou deixado de forma secundária, ou... Diz não. Tudo aqui é importante, e tudo é imprescindível, seja o estudo da parte revelada da Torá, o estudo da Gemara, Halachá, etc., como também o estudo da Hassidut, a parte profunda da Torá, como também as horas que a pessoa deve dedicar para a meditação e concentração, para fazer a reza com devoção, etc. Tudo isso é importante, e todas essas três atividades são todos igualmente imprescindíveis. Não somente que não cabe dizer que um é mais prioritário ou menos importante que o outro, como pelo contrário, a relação entre eles se faz necessária, pois um enriquece e auxilia o outro. Por mais que aqui parece haver coisas contrastantes, não é? Parece algo um pouco ambivalente, porque o estudo da parte revelada da Torá, particularmente do Talmud, da Mishnah, da Gemara, é um estudo mais concreto, que versa sobre assuntos de ordem prática, leis que regem a sociedade, de danos, prejuízos, compra e venda e etc. E coisas similares, né? Então, por um lado, é um estudo que versa sobre coisas mais práticas, pragmáticas. E, junto com isso, é um estudo mais analítico. Em contraste com isso, o estudo da Hassidut, o estudo da parte profunda da Torá, é algo que versa sobre coisas abstratas, coisas espirituais, que nada tem a ver com o mundo prático e os danos, prejuízos ou propriedades e vendas. Muito pelo contrário, assuntos metafísicos, assuntos esotéricos, muito profundos, etc., de uma outra dimensão, e que aqui não se aplica tanto a ideia analítica, mas sim, aqui é necessário a mente aguçada com uma sensibilidade para coisas espirituais, para assuntos e temas abstratos. Então parecem dois mundos completamente diferentes. Por outro lado, tanto um como o outro, o estudo da parte revelada ou da parte profunda da Torá, se tratando de estudo, são coisas que envolvem mais o plano intelectual, as faculdades intelectuais do indivíduo. Já a Avodat Tefilá, já o serviço com o coração, o serviço da oração, da reza, com devoção, com kavaná, com intenção, com concentração, com envolvimento, identificando-se com as palavras, isso é algo que envolve mais o plano emocional e sentimental. Então, na verdade, essas três coisas, cada uma pelo seu motivo, pode parecer um mundo totalmente distinto e diferente das outras, mas esclarece aqui nessa carta o Rebbe anterior
que não compete a nós, não cabe a nós, nem podemos dizer o que é mais prioritário, ou o que é mais ou o que é menos importante. Muito pelo contrário, ele nos diz que todos são imprescindíveis, atuação em todas essas áreas, e mais do que isso, na realidade aqui o que fica subentendido é que isso que a gente pode buscar, o que é mais prioritário, etc., é quando o que está em evidência é o meu eu, as minhas características, as minhas tendências, ou com o que eu me identifico, né? Então, sabe o que é? Eu me identifico mais com isso, eu sou mais intelectualizado, então vou me dedicar mais ao estudo, ou eu sou mais emocional, sentimental, vou me concentrar mais na reza e etc., ou eu sou mais de, por assim dizer, não ciências exatas, mas estudo analítico, vou me dedicar mais ao Talmud, ou se outro é mais humanas, espirituais, vou me dedicar mais à parte profunda da Torá. Então, na realidade, não só que elas não são contrastantes e excludentes, porque se tratando da vontade de Deus, quando o que impera não é o que eu quero, mas aquilo que querem de mim, aquilo que dos céus esperam de mim, ou seja, aquilo que é a vontade divina, então todos os três pilares aqui são importantes e todos os três pilares são necessários. E na realidade, se eles são necessários, eles não são excludentes, eles não interferem nem atrapalham um ao outro, muito pelo contrário, eles se complementam, um enriquece e auxilia o outro. Como disseram os nossos sábios, um ignorante não pode ser um Hassid, se uma pessoa pretende ser um Hassid, um piedoso, um Hassid aqui no sentido nosso, que ele estuda Hassidut, a parte profunda, mística da Torá, se ele for ignorante, não conhecer a base de tudo, que é a parte revelada da Torá, o Talmud, a Halachá, etc., sem esse conhecimento ele não pode ser Hassid. Então o conhecimento da parte revelada da Torá não só que não interfere ou atrapalha a parte mais profunda, pelo contrário, ela é a base de sustentação para que a pessoa possa depois enveredar pelos estudos mais profundos. Isso que ele nos diz, de modo que o estudo de Nigle, o estudo da parte revelada, que inclui o Talmud, a Halachá, são uma necessidade absoluta. Por outro lado, está escrito quem é um Hassid. Assim se pergunta no Talmud, e assim se encontra também no Midrash. Então ele nos diz, aquele que tem uma conduta piedosa com seu Criador, em relação ao seu Criador, ou seja, aquilo que é importante para o Criador, ele procura fazer com esmero, com carinho, etc. Então isso que indica que deve-se estudar a Hassidut, mas mais do que isso, a pessoa tem que estar preocupada também com aquilo com as condutas, não é? Com a realização daquilo que é importante para o Criador. Isso seria a avodá, o serviço da pessoa. E o objetivo final desse estudo, o estudo da Hassidut, na verdade, não é para que ele fique apenas no plano intelectual, mas o objetivo final desse estudo é a avodá na prática, é levar e conduzir a pessoa ao serviço a Deus, seja no serviço da tefilá, ou seja, que a pessoa tenha um material para meditação e reflexão na hora da reza, para poder se inspirar e se motivar, despertando suas emoções e sentimentos, cultivando amor e temor e reverência a Deus, como também avodá, o serviço prático de cumprimento das mitzvot, etc. Então aqui nesse Ayom Yom nós vemos que existem três vertentes, ou três vigas mestras sobre as quais se apoiam, né, o serviço a Deus, e poderia-se pensar que elas são diferentes ou até contrastantes, e alguns poderiam imaginar que seriam até excludentes, e por isso a pessoa tem que optar mais por uma e não por outra, ou se a pessoa ela se identifica, ou se ela leva jeito para uma, deve ser que a outra vertente não é tanto para ele. Então essas três vertentes, que incluem estudo da parte revelada da Torá, como também estudo da parte mística da Torá, como serviço na prática, serviço ritual, de prática de mitzvot, como especialmente, principalmente o serviço a Deus com o coração durante a reza, ele nos fala que as três coisas aqui, e assim ele responde, esclarece para o aluno da Yeshiva, o Rebbe anterior, que as três não só que são imprescindíveis, e não só que elas não são excludentes, pelo contrário, elas se complementam. Como ele traz aqui as ideias, né, que
estudando a parte revelada, a pessoa vai estar habilitada para então se tornar um Hassid e chegar à parte mais profunda. Não adianta querer pular logo só para a parte esotérica se ele não tem a base, o fundamento de tudo que ele encontra na parte revelada. Sobre a Hassidut se diz que Hassid é aquele que age de forma meticulosa, piedosa, enfim, em relação às coisas do seu Criador, ou seja, que toda a Hassidut não deve ficar só de forma teórica no indivíduo, mas ela tem que conduzi-lo, levá-lo, motivá-lo a fazer, a trabalhar, a servir a Deus na prática, naquelas coisas que Ele nos prescreveu. Então, esse é o objetivo do conhecimento divino que nós obtemos através do estudo da Hassidut, para que isso leve e conduza a prática, que é o terceiro item aqui, que é o item do serviço prático a Deus. E dessa forma, o Rebbe anterior, ele orienta esse aluno de Yeshiva, por mais que o aluno de Yeshiva escreveu um pouco perplexo, dizendo: Rebbe, tem tanta coisa, o Talmud inteiro para ser estudado, ou todo o Shulchan Aruch, tem as leis, a Halachá, e na Hassidut tem tanta coisa. Quer dizer, como é possível abarcar, como é possível conter tanta coisa? E o Rebbe anterior, inclusive na sequência da carta, diz para ele: não fique olhando aquilo que falta para você conseguir estudar e aprender, que isso às vezes pode desestimular a pessoa. Se concentre e foque naquilo que você já conseguiu obter em termos de conhecimento, e como esse conhecimento vai se complementando e como ele vai se solidificando, e uma coisa vai se apoiando sobre a outra, permitindo que a pessoa dessa maneira evolua e cresça espiritualmente. E de certa forma, se tratando da Torá, nós sabemos que assim como no ser humano existe corpo e alma, na Torá também tem o corpo e a alma. Então a parte revelada da Torá, é considerada assim no Zohar, ela é chamada de Gufa Deoraita, o corpo da Torá, enquanto que a parte mística da Torá profunda é considerada a alma da Torá. E assim como nós sabemos que não pode haver um corpo sem alma, Deus nos livre, um corpo sem alma não é um corpo vivo. Da mesma forma, no estudo da Torá não basta ver apenas o estudo da parte revelada, com toda a grandeza e importância do estudo do Talmud, da Halachá, mas somente isso não é suficiente. Isso ainda é um corpo sem alma, sem a vitalidade que apenas a parte profunda da Torá é capaz de proporcionar. Por outro lado, o objetivo também não é que hajam almas e espíritos vagantes. Não basta apenas alma, tem que ser uma alma incorporada, uma alma presente num corpo físico, dando vida a ele, e isso forma o ser completo e íntegro, alma incorporada, alma dentro do corpo. Por isso também não pode haver apenas, a pessoa não pode imaginar ou que vai se contentar apenas com o estudo da parte mística, esotérica da Torá, porque gosta disso, etc., porque isso pode ficar muito abstrato e vago, como um espírito vagante. Então, para ter sustentação e para ser algo vivo, a alma precisa estar incorporada, precisa estar dentro de um corpo. Por isso, também no estudo da Torá é necessário ambas as coisas, tanto a alma da Torá, que é o estudo da parte mais profunda, como o corpo da Torá, assim é chamado no Zohar, que é a parte revelada da Torá. E ambas as coisas levam e conduzem a pessoa ao serviço prático a Deus, o serviço ritual de cumprimento das mitzvot, de reza com devoção, que isso é o objetivo, que o conhecimento não permaneça apenas no plano intelectual, mas que ele também permeie as emoções da pessoa, e a pessoa fique completamente imbuída disso, e isso vai levar a pessoa e motivá-la à ação prática de forma positiva, conforme a vontade divina.